Olá, hoje nós vamos para o capítulo 30 do segundo livro das Crônicas. O que nós vamos ver nesse capítulo? Nós vamos ver nesse capítulo a celebração da Páscoa que acontece no templo, que agora já foi restaurado, purificado pelo rei Ezequias. O que aconteceu? Lembra que o rei Acás, ele manchou o templo, né, com idolatrias, ele praticamente fechou as portas do templo e espalhou altares por toda Jerusalém, espalhou altares por todo o reino de Judá, tirando justamente esse caráter principal do templo. Então ele fechou o templo, maculou o templo com sacrifícios estranhos e permitiu que o sacrifício pudesse ser feito em qualquer lugar. O seu filho Ezequias, muito fiel a Deus, ele purificou o templo. No capítulo anterior, você vê, ele purificou o templo, convidou os levitas que purificaram o templo, abriu de novo as portas do templo, né? Fez 15 dias de purificação do templo, tirou todos os utensílios que tinham sido manchados com os outros sacrifícios, jogou tudo no Vale do Cedron. Muito bem, agora o templo está purificado. O que o Ezequias fez? Convocou todo Israel, e isso a gente diz, todo Israel significa Reino do Norte e Reino do Sul, para celebrar a Páscoa, ali no templo. Então o que nós vamos ver hoje é esta celebração da Páscoa. Eu não sei se você se lembra, no capítulo anterior eu disse que o capítulo 29, o capítulo 30 e o capítulo 31 tinha como foco principal a purificação do templo, que Ezequias faz, e a celebração da Páscoa. Hoje nós vamos ver a celebração da Páscoa que acontece no templo. Você sabe que a celebração da Páscoa é um preceito, é uma das festas chamada Festas dos Pães Ázimos também, que culmina com a celebração da Páscoa, que é muito importante para o judeu, mas que tinha sido deixado de lado por todo esse tempo confuso do reino de Acás, do reinado de Acás, tá bom? Agora com Ezequias o negócio vai entrando nos eixos. Agora com Ezequias o negócio vai ficando mais organizado. Inclusive nós temos essa grande celebração da Páscoa que nós vamos ler hoje. Vamos lá? Peço você uma coisa. Primeiro, peço que você dê um joinha, dê um like neste vídeo, porque assim você me ajuda a espalhar cada vez mais esse vídeo. Segundo, se inscreva no canal. Terceiro, convide as pessoas para se inscreverem e fazerem com a gente esta caminhada junto da Palavra de Deus. Bíblia na mão, Espírito Santo no coração, vamos ler. Olha que bonita a celebração da Páscoa que acontece. É muito bonito, significativo, gente, porque nós passamos um tempo grande em que o templo foi deixado de lado. O templo agora foi purificado, restaurado por Ezequias. Vamos lá. Ezequias enviou mensageiros a todo Israel, capítulo 30, né? Ezequias enviou mensageiros a todo Israel e a todo Judá, e também escreveu cartas a Efraim e a Manassés para convidá-los a vir ao templo de Jerusalém a fim de celebrarem a Páscoa em honra do Senhor, Deus de Israel. O rei, seus chefes e toda a multidão de Jerusalém tinham resolvido celebrar a Páscoa no segundo mês. Não puderam fazê-lo em tempo, porque não estavam santificados os sacerdotes em número suficiente e o povo não se tinha ainda reunido em Jerusalém. Tendo isso agradado ao rei e à assembleia, decidiram publicar em todo Israel, desde Bersabeia até Dan, a ordem de vir a Jerusalém para celebrar a Páscoa em honra do Senhor, Deus de Israel, pois desde muito tempo não mais fora celebrada como prescrito. Partiram então os correios com as cartas do rei e dos chefes para todo Israel e Judá. Por ordem do rei, eles diziam: israelitas, voltai ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a fim de que ele se volte àquele também dentre vós
que conseguiram escapar das mãos do rei da Síria. Não sejais como vossos pais e vossos irmãos, que prevaricaram contra o Senhor, o Deus de seus pais, o qual os entregou à desolação, como vedes. Não endureçais vossa cerviz, como fizeram vossos pais. Dai a mão ao Senhor. Vinde a seu santuário, que ele consagrou para sempre, servir ao Senhor, vosso Deus, a fim de que ele afaste de vós o ardor de sua cólera. Se voltardes para o Senhor, vossos irmãos e vossos filhos acharão misericórdia diante daqueles que os levaram para o cativeiro e voltarão à sua terra, pois o Senhor Deus é generoso e misericordioso e não desviará os olhos de vós se voltardes para ele. Assim, os correios passaram de cidade em cidade, na terra de Efraim, de Manassés e até de Zabulon. Zombaram deles e os escarneceram. Contudo, alguns homens de Azer, de Manassés e de Zabulon humilharam-se e dirigiram-se a Jerusalém. Também em Judá, a mão de Deus operou sobre os habitantes para dar-lhes um mesmo desejo de executar o mandato do rei e de seus chefes, conforme a palavra do Senhor. Grandes multidões afluíram a Jerusalém para celebrar a festa dos ázimos no segundo mês. Foi uma imensa afluência de povo. Eles puseram-se a destruir os altares que se encontravam em Jerusalém, a destruir todos os altares dos perfumes e os atiraram na torrente do Vale do Cedron. Imolaram a Páscoa no 14º dia do segundo mês. Presta atenção, vou te explicar depois, do segundo mês. Os sacerdotes e os levitas, cheios de confusão, tinham se santificado e ofereceram holocaustos no templo. Ocuparam seu lugar normal, como prescreve a lei de Moisés, homem de Deus. Os sacerdotes aspergiam o sangue que lhes davam os levitas. Como houvesse na assistência muitos que não se tinham purificado, os levitas encarregaram-se de imolar a Páscoa para todos os que não estavam puros, a fim de consagrá-la ao Senhor. Grande parte do povo, com efeito, muitos de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zabulon, comeu a Páscoa, contrariamente à prescrição, sem ter se purificado. Mas Ezequias fez por eles essa prece. Digne-se o Senhor, na sua bondade, perdoar todos os que se aplicam o seu coração à procura do Senhor Deus, o Deus de seus pais, conquanto não tivesse a purificação exigida para o santuário. O Senhor escutou Ezequias e perdoou o povo. Vou te explicar também daqui a pouco. Os israelitas que se encontravam em Jerusalém celebraram alegremente a festa dos ázimos durante uma semana, e cada dia os levitas e os sacerdotes louvaram o Senhor com instrumentos possantes em honra do Senhor. Ezequias dirigiu palavras de encorajamento a todos os levitas que se tinham mostrado compreensivos no serviço do Senhor. Durante 7 dias comeram as vítimas da festa, ofereceram sacrifícios pacíficos e glorificaram o Senhor, o Deus de seus pais. Mas a opinião de toda a multidão era de prolongar a festa por mais uma semana, e esses 7 dias suplementares foram celebrados com alegria. Ezequias tinha dado à multidão 1.000 touros e 7.000 ovelhas. Os chefes ajuntaram a isso 1.000 touros e 10.000 ovelhas. Os sacerdotes, em grande número, se tinham purificado. A alegria reinava em toda a multidão dos homens de Judá, entre os sacerdotes e os levitas, a multidão vinda de Israel e os estrangeiros vindo de Israel ou estabelecidos em Judá. Em Jerusalém houve grande júbilo, tanto que nada de semelhante se tinha visto na cidade desde o tempo de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Finalmente, os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar a multidão. A voz deles foi ouvida, a prece deles chegou até a morada santa do Senhor, no céu. Que coisa linda essa celebração da Páscoa! Muito bem, vamos entender aqui tudo o que aconteceu. Templo purificado, templo restaurado, abriram-se as portas do templo, jogou fora todos os utensílios que tinham sido manchados por sacrifícios estranhos.
O Ezequias já tinha destruído muitos altares espalhados ali por Jerusalém e disse: agora o centro do sacrifício, o centro da fé é o templo do Senhor. Vamos então agora celebrar a Páscoa. Então, há muito tempo não se celebrava a Páscoa. Por que, gente, que não celebrava? Porque no tempo do rei Acais era uma bagunça. Cada um celebrava a Páscoa onde quisesse, cada um celebrava o sacrifício onde quisesse, fazia holocausto em qualquer lugar, sacrifício em qualquer lugar, Páscoa em qualquer lugar. E não é isso que a lei previa. A lei previa que o templo fosse o lugar onde se centralizasse toda os sacrifícios, os holocaustos, e as grandes festas tinham que ser celebradas ali. Muito bem, como Acás avacalhou o templo e até chegou a fechar o templo, havia muito tempo que o povo não se reunia no templo. Agora o templo foi restaurado, foi purificado por Ezequias. Vamos então agora fazer a Páscoa. E aí o que ele faz? Vamos chamar todo mundo. E o rei Ezequias manda carta, manda mensageiros a todo Israel. Presta atenção, a todo Israel e Judá. Você sabe que nós temos o reino de Israel, reino do norte, reino de Judá, reino do sul. Nós estamos passando um período crítico lá no reino do norte, gente. Nesse momento, o rei da Síria já levou um monte de gente, levou um monte de gente em cativeiro e espalhou o pessoal do norte por aí. Você sabe, né, aquela história que o reino do norte vai acabar porque o rei da Síria vai pegar todo mundo lá de cima e vai espalhar eles pelo reino da Síria, fazendo com que as 10 tribos de Israel se percam. Né? O rei da Síria já levou um monte de gente lá do norte. Né? Ainda tem o pessoal. E o que o rei Ezequias lá do sul fez? Falou, vamos juntar, gente, vamos parar com essa briga de reino do norte, reino do sul, somos todos israelitas, somos todos povo de Deus, vamos. E ele manda convocar todo o Israel e todo o Judá, todo o reino do norte, todo o reino do sul, para celebrar a Páscoa. Onde? No templo. E dizendo, para com isso, é aqui, esse é o templo que o Senhor mandou construir, esse é o templo do Senhor, né? Não é templo de Salomão, não, né? É uma terminologia que você precisa saber. Não existe templo de Salomão. Isso é errado falar. Existe templo do Senhor. A Bíblia nunca usa o termo templo de Salomão. Isso é um desvario. É o templo do Senhor, é a casa do Senhor. O Salomão construiu, mas quem pensou em construir foi até o Davi. Tá bom? Vamos lá, voltamos aqui. É o templo do Senhor que está lá, vamos lá, todo mundo. E ele manda mensageiros para todo mundo. Muita gente fala, vamos sim, vamos sim. Teve muita gente que zombou. Zombou. Por que zombou? Porque tinha um pessoal do Reino do Norte que ainda não estava muito à vontade de ir para o sul, de ir lá para Jerusalém. Não, eles tinham lá em Samaria os seus altares, ele tinha lá no Reino do Norte até o seu jeito de celebrar, mas a maioria sim. Vamos celebrar sim, vamos celebrar. E chega um monte de gente em Jerusalém. Para celebrar o quê? A Páscoa. Mas espera aí, a Páscoa está escrito que tem que ser celebrado no primeiro mês. No 14º dia do primeiro mês, de Nisan. Só que a gente já estava no segundo mês. E aí se abriu uma exceção. Ao invés de celebrar no primeiro mês, celebra no segundo. Na verdade, nem é uma exceção. Na verdade, está previsto isto na lei, no livro de Números, que não podendo celebrar a festa no primeiro mês, celebre-se no segundo. Lembra que nós já estudamos isso, hein? Em Números. Está lembrado? Não podendo celebrar a festa no primeiro mês, celebra no segundo. Ou seja, convocou todo o povão. O povão desceu para Jerusalém, veio para Jerusalém. Pronto. Eles falaram, ó, não dá para celebrar no primeiro mês. Mudamos então para o segundo mês. E celebra-se a Páscoa no segundo mês. É uma festa, é uma alegria, é uma coisa. Todo mundo vindo, todo mundo trazendo sacrifícios para ser apresentado. Gente, vocês imaginam como foi feliz, como foi bonito, como foi alegre. Até, olha que você vê, você sabe que na Páscoa as famílias levam os cordeiros para ser imolados, né? Você sabe que está escrito que a
pessoa que está impura não pode comer a Páscoa. Não pode comer a Páscoa, né? E está escrito também que é o seguinte, que normalmente quem imola o cordeiro para ser comido na Páscoa é a própria família, é o próprio chefe de família. É a própria família que imola. Mas na lei está escrito o seguinte, se a pessoa não está pura, ela não pode imolar. E também não pode comer. Mas ela pode pedir a um levita que imole. Está entendendo? Vamos entender aqui, ó. Deixa eu te explicar como que era a prescrição da Páscoa. Por exemplo, eu cheguei com o meu cordeirinho para celebrar a Páscoa. Esse aqui é o meu cordeirinho que eu vou imolar para celebrar a Páscoa. Mas eu não estou puro. Ah, não. Se você não está puro, você não pode comer a Páscoa. Ah, mas eu não estou puro. Não, se você não está puro, você também não pode imolar. Mas então, pelo menos, eu tenho que imolar. Mesmo que eu não coma, eu tenho que imolar. Ah, mas quem vai imolar? Não, imolar você não pode imolar. Então, peço o levita. Então, o levita imola o cordeirinho, você apresenta o cordeirinho, mas não pode comer se você estiver imolado, se você estiver impuro. Ora, o que aconteceu? Desceu muita gente, ou subiu, né? Muita gente para Jerusalém que não estava purificado. Claro, quanto esse povo lá do norte, esse povo que há quanto tempo não fazia um sacrifício, não procurava Deus. Então tinha muita gente que não estava purificada. O que aconteceu? Os levitas vieram aos montes para imolar os cordeiros da Páscoa de tantas e tantas famílias que não estavam purificadas. Mas aconteceu uma coisa diferente nessa Páscoa. O rei Ezequias permitiu que todo mundo, mesmo que não estivesse purificado, comesse a Páscoa. E o próprio rei Ezequias pediu perdão diante de Deus pelo povo. Olha que bonito, tá vendo? Então, olha, era um número enorme de pessoas para celebrar a Páscoa. Esse número enorme de pessoas não estavam purificados. Portanto, os levitas tiveram um trabalho danado, porque eles que ficaram imolando, porque você sabe, se a pessoa está pura, ela mesma pode imolar o cordeiro da Páscoa. Se ela está pura, ela mesma imola o cordeiro da Páscoa. Mas era um monte de gente impura. Então os levitas vieram todos para imolar o cordeiro da Páscoa. E, imolando o cordeiro da Páscoa, o povo impuro não podia comer. Mas nesta Páscoa que aconteceu, que foi uma Páscoa muito feliz, bonita, o rei permitiu que todas as pessoas, mesmo estando impuras, comessem a Páscoa. Foi muito bonito. Ah, gente, que beleza. Foi uma alegria, o templo restaurado, tudo acontecendo. Foi uma alegria. Você não imagina tudo que aconteceu naquela Páscoa. E depois, o próprio rei ofereceu mais bois e ovelhas de sacrifício. Os chefes, né, os chamados príncipes do povo, ofereceram mais. E o que aconteceu? A festa da Páscoa, que dura só 7 dias, ela foi estendida para mais 7 dias. Excepcionalmente, esta festa da Páscoa, que aconteceu no período do rei Ezequias, não durou 7 dias, durou 14 dias. Olha que coisa, olha que de tão grandiosa foi essa festa da Páscoa. Você sabe que a festa da Páscoa, né, começa com a celebração da festa dos ázimos, 7 dias, pães sem fermento, até culminar na festa da Páscoa, né? Olha que maravilha. A festa foi tão grandiosa, tão bonita, tão especial, que ao invés de durar 7 dias, durou 14 dias. Sabia que durou praticamente o tempo que durou a purificação do templo. Foi uma Páscoa realmente especial. Vamos lá, no versículo 2, só para alguns versículos para você entender, eu talvez até repita alguma coisa. O rei, seus chefes e toda a multidão de Jerusalém tinha resolvido celebrar a Páscoa no 2º mês. Não puderam fazê-lo em tempo porque não estavam santificados sacerdotes em número suficiente e o povo não se tinha reunido de Jerusalém. Ou seja, o povo foi convidado, o povo ainda não tinha chegado.
O sacerdote não estava purificado, então a festa foi transferida para o segundo mês. A lei prevê que, não podendo celebrar a Páscoa no primeiro mês, pode-se mudar para o segundo mês. Onde está isso? Números, capítulo 9. Vai lá. Quer conferir? Números, capítulo 9, versículo de 6 a 12. Quer conferir? Vai lá ver que está previsto na lei que a festa da Páscoa pode ser mudada para o segundo mês, caso não se tenha condições de celebrar no primeiro mês. Aqui, no caso, não teve condições de celebrar no primeiro mês, porque o povo ainda não tinha chegado, porque os sacerdotes ainda não estavam purificados. Vamos lá, versículo 6. Vem aqui comigo. Partiram então os correios com as cartas do rei e dos chefes para todo Israel e Judá, Por ordem do rei, eles diziam: Israelitas, voltai ao Senhor, o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, a fim de que ele se volte àqueles que dentre vós conseguiram escapar das mãos do rei da Síria. Vamos entender aqui. Primeiro, a convocação foi feita para todo o reino do norte e reino do sul. Todo. De lá até aqui. Mas, deixa eu te contar uma coisa, gente. Você sabe, nós já estudamos também em Reis. Você sabe que lá no Reino do Norte aconteceu um negócio. O rei Sargon da Assíria, ele havia deportado um número enorme de pessoas, ou seja, a maior parte do Reino do Norte havia sido já deportada para o Reino da Assíria. Então sobrou um pouco lá. E é esse pouco que sobrou que é convidado para vir celebrar. Então, por isso que a Bíblia lembra aqui, ó, assim, dentre vós, a fim de que ele se volte àqueles dentre vós que conseguiram escapar das mãos do rei da Síria. Então, a maior parte já tinha sido levado para a Síria pelo rei Sargon. Né? Nós vamos ter uma outra deportação mais tarde, que aí leva tudo para a Síria. E é quando as 10 tribos de Israel vão se perder. Mas por enquanto ainda sobra um pedacinho lá, um pouquinho de gente lá, que são convidados para vir celebrar a Páscoa aqui. Tá bom? Aqui que eu digo é Jerusalém, viu, gente? Versículo 8. Tem uma coisa interessante aqui, só para um comum. Não endurecerás vossa serviço como fizeram vossos pais. Dai a mão ao Senhor. Dai a mão ao Senhor, ou estendei a mão ao Senhor. Atenção, na sua Bíblia pode estar escrito estendei a mão ao Senhor, ou dai a mão ao Senhor. Significa, um gesto que existia naquela época de promessa. É um gesto de quem se compromete com uma promessa. Por exemplo, fala assim: você se comprometeu comigo. Geralmente você usava: você estendeu sua mão para mim. Né? Por isso que fala muito assim, que o Senhor estendeu a sua mão, o Senhor estendeu o seu braço poderoso, porque isso significa promessa, ou seja, Deus fez uma promessa, né, de me salvar, Então, estender a mão, dar a mão, significa o gesto de se comprometer com uma promessa. Versículo 17. Como houvesse na assistência muitos que não se tinham purificados, ou seja, muita gente estava lá, para celebrar a Páscoa, os levitas encarregaram-se de imolar a Páscoa para todos os que não estavam puros, a fim de consagrá-los ao Senhor. Então, aquilo que eu te expliquei, presta atenção. As pessoas impuras, elas não podiam sacrificar o cordeiro, mas elas podiam dar para o levita sacrificar. Mas impuras, também elas não podiam comer o cordeiro. Né? No caso, uma pessoa impura, ela pode até, estando impura, ela não imola, né? Ela não imola, mas ela pode dar para o levita imolar. Estando impura, ela não pode comer. Né? Então, as pessoas impuras não podiam comer a Páscoa. Então, os carneirinhos que chegavam das famílias impuras eram
imoladas pelo levita. Ah, mas agora nós não vamos poder comer a Páscoa. Como que faz? Aí o rei Ezequias fez o quê? O rei Ezequias pediu a Deus para que perdoasse todo o seu povo e aí todos comeram da Páscoa. Mesmo estando impuros, o povo comeu a Páscoa. Versículo 23. Ah, que interessante. Mas a opinião de toda a multidão era de prolongar a festa por mais uma semana. Tá vendo? E esses 7 dias suplementares foram celebrados com alegria. O que aconteceu? A festa estava boa, a festa estava uma beleza, a Páscoa estava uma beleza, tinha muita gente, tinha muito sacrifício, o rei tinha dado mais bois, mais ovelhas, os chefes dos reis tinham dado mais. Eles falaram, ah não gente, está muito bom, vamos estender essa festa mais 7 dias, vamos estender a Páscoa mais 7 dias. Esse prolongamento, gente, da festa é totalmente excepcional. A festa da Páscoa, essa festa da Páscoa que aconteceu aqui no tempo do Ezequias, acabou durando tanto tempo quanto a purificação do templo, que aconteceu no capítulo anterior. Você lembra no capítulo anterior? No capítulo anterior, capítulo 29, versículo 17, a purificação do templo durou 15 dias. Essa festa da Páscoa acabou durando praticamente o mesmo tempo. A alegria do povo que celebra o seu Deus, a alegria do povo que volta a ter a sua vida diante de Deus. Esta alegria é grande demais. E eu falo para você que faz também esse encontro comigo todo dia, a gente só encontra alegria verdadeira quando a gente está em Deus. Por isso, não se afaste dele. Porque as outras alegrias do mundo são passageiras e são mentirosas. A alegria verdadeira é estar em Deus. Et crucem Domini, fugit partis adversi, vite teleo detribuda, radix Davide. Aleluia.